Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, eu os convido a abrir as suas Bíblias no livro de Eclesiastes. Estaremos lendo os versículos 16 e 17 do primeiro capítulo. Eclesiastes, capítulo 1, verso 16 e o verso 17. E a mensagem tem por título: O vazio que é a falta de Deus. O vazio que é a falta de Deus. Eclesiastes, capítulo 1, verso 16 e o verso 17, nos diz assim: Fiquei pensando, eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e muito conhecimento. Por isso, eu me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez, mas aprendi que isso também era correr atrás do vento. Amém? Fiquei pensando, eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos aqueles que governaram Jerusalém antes de mim. E de fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Por isso eu me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez, mas compreendi que isso também era correr atrás do vento. Querido Deus, Pai de amor, Pai de infinita graça, bondade e misericórdia, louvamos ao Senhor pela Tua boa mão, ó Pai, que está sobre nós nessa noite, que nos auxilia nos momentos difíceis, que guia, ó Deus, os nossos caminhos, que nos mostra, Senhor, aonde devemos pisar, aonde devemos caminhar. Como a Tua palavra diz, que ela mesmo é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que esta palavra, ó Deus, fale aos nossos corações. Que esta palavra, Senhor, nos incomode. Que esta palavra, Senhor, nos desafie a sermos pessoas mais parecidas com o Teu Filho amado Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós lemos aqui um texto no livro de Eclesiastes. E esse texto que nós lemos me deixa muito pensativo a respeito de nossos projetos. Quem nunca fez projetos? Quem nunca fez planos? Quando nós estamos ali próximos ao final de ano, né? Começamos a planejar as nossas férias, começamos a planejar a reforma de nossa casa, qual é a cor da tinta que colocaremos na parede. Quando chega ali próximo ao aniversário, né, os nossos filhos começam a ficar inquietos e eles mesmos planejam aquilo que nós devemos fazer. Todos nós vivemos momentos em que refletimos sobre o que iremos fazer do nosso futuro. E isso não foi diferente com o rei Salomão. O livro que nós lemos aqui, Eclesiastes, no capítulo 1, verso 16 e o verso 17, alguns historiadores, alguns teólogos vão dizer que Salomão estava no período de avanço da sua idade. Já estava com a idade bastante avançada, salvo engano aqui o versículo 16 vai trazer um fortalecimento desta teoria, desta proposta, que ele já tinha ali uma idade bastante avançada, né? E algumas pessoas vão dizer também que por causa do teor das palavras usadas pelo rei Salomão,
Alguns vão dizer que este livro é um dos livros mais mal-humorados de toda a Bíblia, exatamente por causa dessa carranquice de Salomão em suas palavras, exatamente por causa do pensamento reflexivo daquilo que ele fez e daquilo que ele não fez no seu passado, nos dá a entender de que Salomão viveu a sua vida e chegou a uma determinada idade, e nessa determinada idade, Salomão começou a refletir sobre o que havia acontecido com ele. Mas, meus irmãos, o rei, ele fez uma retrospectiva da sua vida, e diz que tudo aquilo que ele havia vivido era vaidade. Todo o seu projeto de vida, tudo aquilo que passou por sua vida, tudo aquilo que ele arquitetou, não passava de um grande vazio. Porém, é importante, antes de prosseguirmos com a mensagem, todos nós temos vazio em nosso peito. E muitos vazios não são preenchidos por aquilo que o mundo nos apresenta. Existem vazios que somente Deus pode preencher. Existem lacunas em nossas vidas que, ainda que nós venhamos tentar preencher com outras coisas, e aí existem pessoas que são extremistas, tentam preencher vazios com drogas, tentam preencher vazios com bebidas, tentam preencher esses vazios com promiscuidade, e a cada dia que passa ele se enterra ainda mais nesse grande vazio, porque nada disso preenche o vazio que só pode ser preenchido por Deus. Mas então, queridos, no entanto, nós precisamos observar que as palavras de Salomão, elas foram muito sábias. Olha só o que é que ele diz aqui no verso 4, o verso 9 e o verso 10, também desse primeiro capítulo de Eclesiastes. Gerações vêm e gerações vão, mas a terra, ela permanece para sempre. Verso 9, aquilo que foi, tornará a ser, e aquilo que foi feito, ele vai se fazer novamente, ou seja, não há nada de novo debaixo do sol. Haverá algo que a gente possa dizer, veja, isso aqui é novo? Não, ele já existiu, e já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Então Salomão, ele era de fato um visionário, mas esse dom era algo que tinha nascido simplesmente dele? Não, era algo que ele havia recebido de Deus. E aí, eu quero dar uma pausa aqui e chamar a atenção para algo. Nós recebemos muitas coisas de Deus, nós recebemos muitos dons de Deus, mas existem pessoas que utilizam dons, que utilizam presentes, os quais Deus proporcionou para a sua vida, para aplicar em outras coisas, que não seja o louvor e a adoração a Deus. E é exatamente isso que vai acontecer com Salomão. Deus deu a ele tamanha sabedoria, que ele alcançou horizontes, os quais o rei Saul que o antecedeu, e o rei Davi que o antecedeu, qual foi o seu pai, não havia alcançado. Nós estamos estudando aqui na Escola Bíblica Dominical, o livro dos reis, a história dos reis, as dinastias que passaram tanto em Judá, quanto na Judéia, quanto em Israel. E há algumas semanas estudamos exatamente a história de Salomão, e vimos o quanto Israel, e aí eu digo Israel, reino unificado, cresceu e cresceu estrondosamente por causa da sabedoria que o Senhor havia lhe dado. Mas será que ele continuou aplicando aquilo que Deus havia lhe presenteado, aquilo que Deus havia lhe proporcionado com a obra do Criador? Será que ele continuou aplicando a sua sabedoria com aquilo que era bom, ou ele se permitiu envolver-se em outras coisas e desperdiçou aquilo que Deus havia lhe dado? Salomão planejou a sua vida, e quando nós planejamos, nós buscamos alcançar metas,
E a primeira meta que ele buscou foi de fato a sabedoria. O verso 17, o qual nós acabamos de ler, nos diz que ele se esforçou para compreender a sabedoria, bem como ele também, posteriormente, e isso vai ser aqui para o próximo ponto, se esforçou para alcançar também a loucura. A sabedoria, meus irmãos, foi a primeira meta do plano da vida de Salomão. Ele era muito jovem quando assumiu o trono de Israel. E Salomão não mediu esforços para conseguir aquilo que ele queria. Se a gente for ver, por exemplo, no livro de 2 Crônicas, no capítulo 1, verso 9 ao verso 10, o texto nos diz: dai-me sabedoria. Isso ele conversava com Deus em oração. Dai-me sabedoria. Verso 9: agora, Senhor, que confirme a tua promessa ao meu pai, que me fizestes rei de um povo tão numeroso quanto o pó da terra. E aqui vem o pedido que ele faz ao Senhor em oração: dai-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar esta nação, pois quem pode governar este teu grande povo? Então, Salomão aqui, ele compreendia que havia uma dificuldade, que havia uma exigência de grandes esforços, e que sozinho ele não teria a mínima condição de fazer aquilo que Deus havia determinado. É interessante que Moisés, ele se vê em uma situação muito similar, quando Deus chama Moisés e determina, e dá a ele o desafio de tirar o povo lá da terra do Egito e levar para a terra prometida. Ele diz: Senhor, eu não tenho condição de fazer isso só. Senhor, eu tenho dificuldade de falar em público. Alguns vão dizer que ele era gago, que ele tinha língua pesada. Senhor, eu não posso. E Deus então proporciona a Moisés a possibilidade de fazer aquilo que ele havia determinado. O outro exemplo é o Gideão. Senhor, eu sou pequeno, eu sou o menor da casa de meu pai. Talvez Gideão estava apresentando ao Senhor ali as suas dificuldades, as suas limitações. Senhor, eu não tenho nem mesmo um dinheiro para comprar uma espada. Óbvio que isso aqui é conjectura. Mas ele apresenta as suas dificuldades. Eu sou o menor da casa de Israel, a minha tribo é a menor da casa de Israel, e eu sou o menor da casa de meu pai, eu não tenho nenhum tipo de credibilidade, e Deus chama ele e o capacita para que ele pudesse executar aquilo que Deus havia determinado. E quando Salomão se vê diante da sua coroação, ele diz: eu não tenho condições de dirigir esse povo se Deus não estiver comigo. Quando Deus chama Moisés, voltando aqui à ideia de Moisés, chama Moisés: olha, Moisés, eu vou mandar um anjo porque o povo cometeu erro, cometeu pecado, e eu não vou estar com vocês. Moisés então, em oração, diz: Senhor, não nos permita sair deste lugar se o Senhor não estiver na frente desse povo. Salomão não faz diferente. Senhor, me possibilita, me dá sabedoria para que eu possa governar esse povo de uma forma justa, para que eu possa governar este povo de uma forma reta aos teus olhos. Salomão, meus irmãos, era um homem fiel a Deus, e ele serviu a Deus como seu pai Davi. Ele temeu a Deus como seu pai Davi. A sua sabedoria se tornou tão popular em toda a terra. Outros reinos iam até Jerusalém para conhecer aquilo que Deus havia feito àquele povo por meio da sabedoria de Salomão. Pessoas vinham a Jerusalém para conhecê-lo, pessoas iam a Jerusalém para prestigiá-lo. Ele julgava o povo com muita sabedoria. Traziam a eles presentes, traziam a eles riquezas. Nós temos
o exemplo em 2 Crônicas, capítulo 9, verso 9, da rainha de Sabá, que vai até Jerusalém e lhe traz muitos presentes, reconhecendo a sabedoria que aquele homem tinha. Observamos, meus irmãos, que Salomão alcançou o seu alvo. Ele buscou de Deus sabedoria, e ele recebeu de Deus sabedoria. E no princípio do seu ministério, no princípio da sua relação com Deus, ele foi exatamente reto aos teus olhos. Ele fez exatamente aquilo que Deus esperava que ele fizesse. Mas Salomão continuou planejando. E quando nós planejamos, nós buscamos alcançar metas. E a segunda meta, a qual foi planejada e foi alcançada por Salomão, também se encontra aqui no verso 17. Quando o texto nos diz que Salomão buscou a loucura. Por isso eu me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Mas eu aprendi que tudo isso era correr atrás do vento. Essa foi a segunda meta do plano de vida de Salomão. E quando nesse texto que nós lemos, nós encontramos a palavra loucura, a loucura aqui não está relacionada a nenhum tipo de distúrbio, não está relacionada a nenhum tipo de limitação que ele sofria, mentalmente ou psicologicamente, não. Mas quando o texto aqui nos apresenta esta palavrinha, loucura, nos está falando sobre valores morais que estão distantes de Deus. É como se Salomão desse um salto do passado ao presente e tivesse a capacidade de conhecer as expressões do Ocidente, e ele ouvisse o que é comum ouvirmos hoje: viver a vida louca. Quantos de nós conhecemos pessoas que serviram a Deus intensamente no passado, mas desistiram da fé para viver uma vida louca? Desistiram da fé. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem um movimento já há alguns anos, que começou de uma forma muito séria, mas hoje precisamos olhar com outros olhos. Existem grupos de igreja que no Carnaval de Salvador, no passado, ficavam ao redor, aonde havia os movimentos, e ali eles evangelizavam. Isso foi um choque nos anos 90. Trabalhos de impacto. Muitos pastores olharam isso com outros olhos e com muito medo. Aqueles que iniciaram esse trabalho, certamente se prepararam para isso e ganharam e alcançaram êxito. Esse ano nós vimos nos telejornais igrejas que criaram blocos de carnaval, pessoas que se envolviam em meio aos blocos, tanto aqui na Bahia quanto no Carnaval do Rio de Janeiro e São Paulo, e se envolviam ali expressando, dizendo para as pessoas que estavam pregando a Jesus. Isso é trocar a sabedoria de Deus por uma vida louca. Quantas pessoas nesse período simplesmente se afastam da presença de Deus, se afastam da fé, desaparecem das igrejas, para aproveitar esses momentos. Meus irmãos e minhas irmãs,
distúrbios mentais. Não tem nada a ver com isso aqui não. Essa loucura está falando sobre comportamento, está falando sobre viver distante de Deus. Pessoas que conhecem Deus, mas a sua loucura, o seu desejo do pecado é tão grande, é tão intenso, que ele simplesmente abandona Deus e faz aquilo que o seu coração simplesmente deseja. Primeira Reis, capítulo 11, verso 1 ao verso 3. Vai nos exemplificar de uma forma muito clara o que é que Salomão estava falando aqui no livro de Eclesiastes. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além das filhas de Faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edonitas, sidônias, hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar essas mulheres dentre as nações, porque elas os farão desviar para que você possa seguir aos seus deuses. No entanto, Salomão se apegou-se amorosamente a elas. Casou com 700 princesas e 300 concubinas. E as suas mulheres o levaram a se desviar. Verso 4. À medida que Salomão foi envelhecendo, as suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não estava mais dedicado ao Senhor. Percebe que se nós nos distrairmos, olha o exemplo que foi dado hoje na escola bíblica dominical, na mensagem da manhã, né? Do andar de bicicleta. Nós ouvimos as instruções, começamos a andar com rodinha, e aí percebemos, né, que os nossos filhos já estão mais confiantes, então nós tiramos a rodinha e seguramos pelo selim da bicicleta, e eles vão ali todos felizes pedalando, e nós dizemos para eles assim: continue pedalando. E nós dizemos a eles: não olhe para os lados, não olhe para baixo, porque se você parar de pedalar e você se distrair, certamente você vai cair. Hoje, adultos, se montarem uma bicicleta e esquecerem das instruções, certamente vão cair. E o que é que acontece aqui, meus irmãos? Salomão esqueceu das instruções de Deus. Salomão esqueceu de princípios básicos para a sua fé. Família de crente, filho de Davi, filho de Betseba, servos do Senhor, aprendeu a adorar o Senhor. Se podemos assim contextualizar essa palavra, Davi levava todo domingo para a escola bíblica dominical. Assumiu o reinado, buscou de Deus sabedoria, cresceu em conhecimento, mas se distraiu, esqueceu das instruções do Senhor, parou de olhar para frente, parou de pedalar e caiu da bicicleta. Foi exatamente isso que aconteceu com Salomão. O viver uma vida promíscua chamava a atenção de Salomão. O curtir a vida chamava a atenção de Salomão. O se distanciar de Deus e se aproximar dos amigos e das mulheres chamava a atenção de Salomão. E então nós percebemos aqui, meus irmãos, que de fato Salomão alcançou o seu segundo objetivo, a loucura. Mas ele continuou planejando. E quando nós planejamos, nós alcançamos metas. E a meta
que Salomão alcançou também é encontrado no verso 17. Ele não ficou satisfeito com tudo isso. Salomão foi um homem que realmente se realizou, que conseguiu tudo aquilo que ele queria. Foi um homem que queria sabedoria e ele alcançou sabedoria. Foi um homem que queria amigos e ele alcançou os amigos. Foi um homem que queria riqueza e ele alcançou riqueza. Mas foi um homem que também desejou loucura e ele alcançou essa loucura. Capítulo 2, do verso 8 ao verso 10, a palavra do Senhor nos diz que o próprio Salomão diz, né? Eu ajuntei para mim ouro, eu ajuntei para mim prata, eu ajuntei tesouros de reis e de províncias, eu servir-me de cantores e de cantoras, e também de um harém e as delícias dos homens. Eu tornei-me mais famoso e poderoso do que aqueles que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a sabedoria. Verso 10. Eu não me neguei nada. Aquilo que os meus olhos desejaram, eu não recusei de dar a eles prazer algum. Na verdade, eu me alegrei de todo o meu trabalho. E isso foi a minha recompensa, de todo o meu coração. Contudo, quando avaliei, verso 11, tudo o que as minhas mãos haviam feito, o trabalho de tanto esforço para realizar, eu percebi que tudo isso foi inútil e foi correr atrás do vento. Existem momentos em nossas vidas em que nós paramos para refletir sobre tudo aquilo que nós fazemos, sobre as decisões que nós tomamos. O que é que ele estava fazendo então? Salomão parou e pensou: meu Deus, no passado eu era tão usado pelo Senhor, no passado eu me envolvia tanto com o Senhor, no passado eu fui usado para liderar este povo, para julgar este povo, mas eu permiti com que os meus desejos, eu permiti com que as minhas vontades, eu permiti com que a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, dita por Paulo aos Romanos, enchesse o meu coração, e eu simplesmente abandonei a Deus para fazer aquilo que o meu coração desejava. E agora, numa idade mais avançada, eu percebo que tudo isso foi correr atrás do vento. Eu percebo que tudo isso não tem o mesmo valor do que quando eu servia a Deus, do que quando eu estava na presença de Deus, do que quando Deus se alegrava com as minhas atitudes. Meus irmãos, Deus conhecia o seu sentimento. Deus conhecia o seu coração. O seu pai Davi, escrevendo o livro de Salmos, alguns salmos, ele diz: olha, Senhor, sonda o meu coração, conhece os meus pensamentos, guia-me, ó Deus, pelo caminho da verdade. Será que nós estamos vivendo esse momento de reflexão? Será que você conhece alguém que esteja necessitando refletir sobre o seu passado, sobre o quanto ele serviu a Deus, sobre o quanto Deus se alegrava com ele, e ele se alegrava com o Senhor? Quantas pessoas hoje, meus irmãos e minhas irmãs, buscam tirar a tua própria vida, porque já não se sentem mais abraçados, não se sentem mais aconchegados, porque permitiu com que esse vazio entrasse em sua vida. Diga para essa pessoa que esse vazio, ele pode ser mais uma vez preenchido pela presença de Deus. Salomão estava longe do seu Criador. Então, é exatamente nesse período da sua vida que ele escreve o livro de Eclesiastes,
e com um tom triste, ele escreve então o capítulo 12, do versículo 1 e o versículo 2, exatamente essas palavras. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, antes que venha os dias difíceis e se aproxime os anos em que você dirá: não tenho mais satisfação neles. Antes que escureçam a luz do sol e as estrelas e as nuvens se voltem depois da chuva, antes que os dias ruins venham. Lembra do teu Criador? Assim como Salomão, meus irmãos, nós fazemos planos, e fazemos planos desde a nossa infância. Quando nós estipulamos metas de passar de ano, quando nós estipulamos, nos comportar para que os nossos pais nos deem presentes. Nós fazemos meta quando entramos em uma determinada empresa, em uma determinada função, visar crescer dentro dessa empresa. Nós fazemos metas quando iniciamos um relacionamento para que possa ali criar um namoro, um noivado e um casamento. Nós planejamos. Mas precisamos entender que tudo aquilo que nós planejamos, diferente de Salomão, nós precisamos colocar Deus no meio de todas as coisas. Planejamos, meus irmãos, estar na presença de Deus, estar exatamente na vontade de Deus, estarmos atentos para que não venhamos parar de pedalar e nos distrair. Algumas quedas que nós levamos durante o nosso passeio de pedalada, que é a nossa vida, simplesmente nos gera algumas escoriações. Outras quedas ceifam a nossa vida. E horrenda coisa é termos a nossa vida ceifada, longe da presença de Deus. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, para que não venham os maus dias e você diga: não tenho neles alegria, não tenho neles contentamento. Sejamos então inteligentes. Não vamos curtir a vida sem Jesus. Nós podemos fazer isso com Jesus pertinho de nós. Os levitas, eles faziam isso. Eles estavam ali servindo ao Senhor, distantes, mas de tempo em tempo, eles iam para Jerusalém para trabalhar, para servir ao Senhor. Que nós possamos entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E ainda que, assim como Salomão, sejamos tentados, não vamos esquecer das instruções, não vamos esquecer da palavra de Deus, não vamos permitir com que os nossos desejos, as nossas vontades, deem vazão e abram precedentes para que nós, não Deus, mas para que nós não nos afastemos do nosso Criador. Amém? Vamos orar nesse instante? Enquanto eu oro, eu quero convidar a nossa irmã Silvana para estar aqui, que ela estará louvando a Deus nesse momento. Enquanto a nossa irmã Silvana estiver louvando a Deus, eu convido a você a estar fazendo a sua oração individual com o Senhor, a sua oração pessoal com o Senhor. Talvez estejamos vivendo algum momento similar, algum momento como esse. Talvez o Senhor esteja falando conosco nessa noite, mas se lembre daquilo que Deus te instruiu por meio da palavra. Você é uma pessoa sábia, porque Deus te concedeu sabedoria. Você é uma pessoa feliz, porque Jesus te concedeu salvação. Não existe nada nesse mundo que seja maior do que essa bênção maravilhosa que Deus colocou em suas mãos,
em Cristo Jesus. Querido Deus e eterno Pai, agradecemos ao Senhor e te louvamos pela oportunidade de refletirmos, ó Deus, sobre a sua palavra. Pedimos, ó Pai, nesse instante, um milagre em nossos corações. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos enriqueça, Pai, da sua grandiosa sabedoria, para que possamos, ó Deus, identificar aonde estão, Senhor, os riscos, aonde estão, Senhor, os momentos, Senhor, difíceis, os quais muitas vezes podem nos enganar, mas que este fortalecimento, Senhor, nos faça sempre refletir, ó Deus, sobre a grandiosidade do Teu Evangelho, que nos resgatou por meio de Cristo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.